Trabalhamos com sublimação, personalizados e produtos de papelaria. Venha fazer seus pedidos conosco. Presenteie a pessoa que você ama. Siga nossas redes sociais. WhatsApp 22 99972 0186. Aqui na Ótica Inovense, seu óculos pode sair até de graça. Vem comigo que no caminho eu te explico. Promoção Raspou, Achou, Ganhou da Ótica Inovense. Você pode ganhar de 50 a 120 reais de desconto. É isso mesmo, ou 100%. Será que hoje é seu dia de sorte? Você já deu sua raspadinha hoje? Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Alô, amigos! Na Estilo Pet Rações e Acessórios, você encontra mistura de pássaros, medicamentos, material de limpeza de piscina e o que há de melhor em rações para o seu filho de 4 patas. As melhores marcas com um preço mega especial. Venha nos conhecer. Estamos próximo ao Condomínio Terra Mar ou ligue que levamos até você. 99985-2072. Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país. A paz do Senhor, meus amados! Está começando mais um Sarando Emoções em Cristo. E essa noite estou com uma convidada muito especial, que depois da nossa oração ela vai estar se apresentando para vocês. Então vamos de oração? Soberano Deus, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa noite, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós, Senhor, neste lugar. Senhor, faz, Senhor, o Teu mover, ó Pai querido, Senhor, aqui, Senhor, nesse estúdio. Senhor, visita aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, ó Pai querido, Deus amado. Cada familiar, Senhor, nessa hora, entra, Pai, com a Tua autoridade, com a Sua provisão, de acordo com aquilo que cada um precisa, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, meus amados, quero já deixar para vocês, né, um comunicado, né, que o nosso programa hoje, especialmente hoje, ele não está sendo ao vivo, tá? Foi um programa gravado, porque nós estamos de férias, né? Eu e o pastor estamos de férias, Priscila também está de férias. Então, essa semana o nosso programa é gravado, mas na semana que vem estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, ao vivo, para que a gente possa interagir. Mas isso não quer dizer que você não precise ficar por aí. Assista ao programa, curte, comenta, que nós vamos responder seus comentários assim que nós retornarmos, tá? E compartilha bastante, tá? Essa live, ok? E o tema de hoje do nosso programa é autoridade. Quem é o responsável? Né? Então, porque toda autoridade, a gente tem ali uma responsabilidade, né? Sempre que a gente tem
autoridade sobre algo, cai também sobre nós uma responsabilidade. E a nossa convidada de hoje, eu vou deixar ela se apresentar para vocês e falar um pouquinho, né, sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, tá? Então, quero que vocês recebam ela com muito carinho. A paz, missionário. A paz, obrigada. amada. Eu me chamo Priscila Pina, né? Sou esposa do Wagner Pina. E a missionária pediu para eu me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do meu trabalho. Então, eu trabalho na área da saúde, sou agente administrativa. E lá tem diversas funções, né, em uma só. Desse jeito. Graças a Deus estou de férias, né, para descansar um pouquinho a mente, o corpo, né, porque a gente precisa também, porque no dia a dia é agitação, né. Apesar de às vezes parecer que está calmo ali, sem movimento, mas a gente faz muita parte interna também, né. Então, o meu trabalho ali consiste, eu vejo meu trabalho não só como um trabalho comum, mas também como uma missão em ajudar vidas, né. Eu creio que Deus me colocou lá com o propósito de auxiliar, ajudar, ser um ponto diferencial. As minhas colegas de trabalho também fazem a parte delas, com certeza, minhas colegas que têm a mesma função, porém eu tenho uma visão um pouco diferente na questão de ver a situação do paciente e querer, de certa forma, auxiliar. Eu não consigo, muitas vezes, olhar para uma situação e fazer só o meu papel. Eu quero sempre fazer Só algo a mais. profissional, né, Priscila? Exatamente. Porque você está lidando com saúde do seu próximo e, às vezes, as pessoas estão ali tão carentes, né, sem muito recurso. A gente sabe que, na área do SUS, por mais que tenham profissionais, a demanda é muito grande. E ali aparece de tudo, né? Desde coisas simples até as coisas mais, assim, complexas. E como eu sou uma pessoa bem acelerada, agitada, o pessoal fala que eu sou meio no 220, às vezes Deus me toca para olhar para determinadas situações ali com um olhar diferente. Às vezes eu estou desligada e eu olho assim e falo, opa, peraí. Eu já escutei de pacientes ali que é Deus que está te usando para me ajudar. Mas né? Porque eu não aguento mais pedir ajuda. Porque é o brilho do Espírito Santo, né, Priscila? Quando Isso. a gente tem, eu digo que às vezes as pessoas pensam assim, para mim fazer a vontade do Senhor, para eu fazer algo para Deus, eu tenho que estar dentro da igreja. Qual é o meu chamado? E o nosso chamado é a gente fazer como se estivesse fazendo para Deus qualquer coisa que a gente faça. Isso. Então, aonde a gente trabalha, seja um dentista, seja um médico, seja um administrativo, seja um professor, seja um gari, o que quer que você seja. A gente tem que fazer o nosso trabalho como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Porque quando a gente se dispõe a colocar, né, o nosso trabalho à disposição do Senhor, vidas são alcançadas, sim, né? Sim. E eu sempre pensei em não fazer somente o trivial, né? Que se às vezes a gente for olhar pelo salário, a gente fica meio triste. Mas não é só o salário. Aquela agitação me motiva também a fazer algo. Se eu ficar muito tempo parada, eu fico entediada, fico chateada. Mas a agitação também me deixa meio nervosa. 880, né? Exatamente. Mas assim, eu gosto da agitação porque eu fico com a mente no 220 e Deus, assim, ele me usa na criatividade. E eu sou meio assim, curiosa, né? E eu vou fazendo contato com as pessoas, tentando fazer conexões com pessoas que eu nunca vi. Tem gente que eu tenho aqui no contato da área da saúde que eu me dou muito bem, mas nunca vi pessoalmente. São pessoas que me abrem portas. Na verdade, são pessoas que abrem portas para as pessoas que precisam, né? Porque vê a sua dedicação, vê a sua seriedade em relação ao trabalho, a sua intenção em... Não é passar na frente, não. Como é que eu vou te dizer? Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uma pessoa que nem era paciente nossa lá, não, da nossa unidade, não. É paciente do postinho de Unamar. A paciente veio me perguntar, bem assim, ansiosa, se eu poderia ajudar ela. Eu falei, poxa, mas você é de Unamar, né? Aqui eu só trabalho nesse bairro, no bairro onde eu trabalho. Aí ela falou assim, aqui meu marido, a médica atendeu ele, falou que ele está com câncer de pele. Aí eu falei, oi? Como assim, gente? E ela já tem 4 meses assim, que ele está aguardando no sistema para dermatologista para poder fazer uma biópsia. Eu falei, tem certeza que você está falando?
Ela sim. Eu não consigo ver o que tem ali no pedido, no encaminhamento do paciente, mas eu consigo falar com pessoas que têm acesso a essas informações. E assim eu fiz, né? Expliquei a situação do paciente, a menina teve acesso à situação do paciente, e nesses casos, são casos extremamente assim, urgentes. Não dá para ficar esperando. Não dá. Né? Porque isso aí é uma coisa Porque que tem que cada ter minuto intervenção. conta, né? E o que acontece? Quando o paciente ele coloca lá no sistema, né, que é uma fila no sistema, aquilo ali vai passar por uma avaliação, né, para ver o que é urgente, o que não é, e assim dar encaminhamento para os atendimentos. Nesse caso aí estava 4 meses. Por que estava 4 meses? Eu não sei explicar. Mas assim que eu falei com a menina lá, foi agendado dermatologista, realmente foi feita uma biópsia e está em processo ainda. Mas é uma coisa que, assim, que eu pude, de certa forma, acelerar o processo. Né? Não foi só eu sozinha. Teve pessoas por trás ali junto comigo para poder auxiliar essa pessoa que, graças a Deus, teve como resolver o problema, está resolvendo o problema. Mas se é uma outra situação, não resolveria e ficaria por isso mesmo até conseguir ir no médico, a coisa poderia estar bem pior. Né? E a gente sabe que esse tipo de doença é uma doença que você tem que ter um atendimento urgente. Não dá para ficar esperando. E muitas vezes as pessoas estão carentes de quem possa fazer essa conexão. Muitas vezes as pessoas não conseguem resolver, né? Por exemplo, administrativo normalmente não resolve esse tipo de coisa, porque eu sou para frente. Abelhuda, né? Porque eu sou para frente, eu sou curiosa, eu vou perguntando as coisas, Deus acaba me conectando com pessoas certas. E dessa forma eu consigo auxiliar algumas pessoas, né? A maioria, eu creio. Só não consigo fazer mais porque eu sou uma só, né? Humanamente se torna até impossível resolver todos os casos, tentar resolver todos os casos, mas aquilo que vem na minha mão eu tento resolver. E só não resolve mesmo se houver um empecilho maior, mas é muito difícil chegar a alguma coisa que eu tente ajudar e eu não consigo ajudar, é muito difícil. E eu creio que é Deus mesmo auxiliando e fazendo essas pessoas terem empatia pelo caso do paciente e também um certo carisma por mim. Eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas, porque essas pessoas fazem diferença na vida dos pacientes. E ali a gente vê muita coisa. Muita coisa. Eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu consegui telefone de médico regulador para tentar marcar um exame. O médico falava para mim, Priscila, não tem cota. E eu não sabia nem que era o médico. Falei, meu querido, você não está entendendo a situação. Mas é assim, entendeu? É assim que a gente tenta auxiliar vidas. Eu, pelo menos, tento auxiliar assim, dessa forma. Eu não vejo o trabalho só como trabalho, eu vejo como uma forma de somar na vida de outra pessoa. E sabe o que é interessante, missionária? Que esse tipo de ação que eu tenho, eu não fico esperando gratidão. Porque ao longo da minha vida, eu sempre auxiliei pessoas, até quando eu estava no mundo, assim, eu, de certa forma, ajudava as pessoas e eu era sedenta por reconhecimento. Aí eu tomei muito na minha cara, né? É desse jeito. Fiquei muito frustrada, decepcionada e a vida, ela ensina. Assim como Cristo também nos ensina. É mais fácil Cristo ensinar a gente, né? Do que só a vida. É verdade. É porque é aquela história, né, Priscila? A gente deve dar, né, sem olhar a quem, né? E quando a gente faz com o intuito de fazer para Deus, a gente não se importa se a pessoa vai retribuir ou não, né? Eu e o pastor, quantas vezes, perdi as contas, a quantidade de vezes que a gente deixou de fazer algo para nossa casa, para abençoar alguém que estava precisando e que as pessoas simplesmente não são gratas. Sim. E assim, isso não nos incomoda, porque não fizemos pela pessoa. Não queria fizemos porque Deus, né, Deus falou, faz. E se Deus faz, a gente faz. Se tocou no coração, a gente faz. O meu caso né? era diferente. Eu não queria gratidão no início, eu queria reconhecimento. Foi ela que fez. Foi ela que me ajudou. Entendeu? Ela é a pessoa. Isso em outras situações de trabalho ou fora de trabalho. E aí, muitas vezes, eu me deparei com essas situações de, tipo, ajudar a pessoa e a pessoa me prejudicar, inclusive arranjar um trabalho para a pessoa onde eu trabalhei e a pessoa tentar me tirar do trabalho. E isso me gerava uma raiva muito grande. Eu não estava na igreja ainda. Na igreja, eu não conhecia, assim, conhecia um pouco a Cristo, mas assim, não vivia, tá? Eu era envolvida com outras coisas.
E aí eu tinha um período, assim, com algumas pessoas, eu tive aquele desejo de vingança mesmo, que eu achava muita ingratidão. Com o tempo eu queria gratidão, só que eu tomei na cara também, porque as pessoas normalmente não são gratas, tá? A verdade é essa. Não faça nada pelos outros esperando por gratidão, que você vai Isso se aí, decepcionar. Aí, com o tempo amadurecendo, aprendendo de Deus, né? Todas as coisas que a gente precisa aprender para ser um cristão de fato, eu entendi que a gente tem que fazer porque que a gente quer fazer, eu desejo fazer, eu sinto no meu espírito de fazer pelo próximo. Mas eu entendi também que a gente não deve esperar nada. Porque se vier alguma coisa, a gente está no lucro. Pelo menos eu não me decepcionei, não me frustrei. Teve uma pessoa que essa semana falou assim para mim, uma pessoa que trabalha comigo, falou assim, já é a segunda que fala isso. Você nunca pensou em vir como vereadora? Eu falei, para quê? Ela, porque você ajuda tanta gente. Eu falei, gente, mas eu ajudo porque eu quero. E, assim, o que eu entendo na minha experiência aí de trabalho é que muita gente gosta, de fato, de você, independente de você ajudar ou não. Outras gostam pela sua utilidade. E outras vão gostar de você porque você ajuda. A partir do momento que você não ajudar, o gostar também acabou. Desse Entendeu? jeito. Eu aprendi isso É aquela também. história, você não pode dizer sim. Enquanto você está dizendo sim, você é uma boa pessoa. O primeiro não que você dá, você já não presta. Isso já aconteceu comigo no trabalho, inclusive uma pessoa que eu tinha todo carinho por ela. Na hora eu fiquei com muita raiva, mas depois eu falei, não vale a pena, porque foi uma pessoa que realmente precisou muito, eu ajudei tanto ela quanto a família dela. Mas aconteceu de eu não conseguir ajudar ela em uma situação, porque não era do meu conhecimento. Acho que ela fez uma confusão em relação à marcação de exame. E eu falei que não estava no sistema aquele exame, não constava como do SUS, e o marido dela saiu de lá com ela e ela me xingou, eu e as meninas lá no trabalho. E aí eu falei assim, não, isso tem que parar, porque assim, não é a primeira, tá? Não é a segunda. E eu falei, ainda mais essa senhora. Aí eu falei com ela assim, no dia seguinte ela foi lá para pegar outra coisa. Aí eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre ajudei a senhora com todo carinho e respeito. Não espero gratidão, reconhecimento, nada disso. Só espero uma coisa da senhora. Respeito, né? Por mim e pela equipe. Eu vou conseguir, muitas vezes eu consegui ajudar a senhora, graças a Deus por isso. Mas a hora que eu não puder, não é porque eu não quero, é porque não tem condições. E outra, o dia que eu falar não, eu vou ser xingada, como é que funciona isso, né? Aí ela deu uma desculpa lá, eu deixei ela embora, mas deixei bem claro que as coisas têm que ter limite também. É isso aí, né? As pessoas não sabem. Exatamente a palavra que você falou, limite, né? As pessoas não têm limite, né? Não sabe ouvir não. Você faz uma coisa uma vez e acha que você é obrigado a fazer sempre, né? E realmente não é assim que as coisas funcionam. Mas você falou uma coisa aí que me fez ficar pensando. Você falou, né, que antes de Cristo você queria aquele reconhecimento, né? Você queria que as pessoas soubessem que tinha sido você. E aí, essa entrada de Cristo na sua vida, né? Porque você falou assim, não que eu não conhecesse, né? Mas eu vivia outra vida, né? Então, como que Cristo entrou realmente na sua vida para ficar? Nossa, para falar de testemunho? Fala um pouquinho sobre o seu testemunho, conta pra gente como que Cristo... Porque assim, a minha vivência com Cristo, ela é muito diferente da maioria das pessoas, né? Pelo menos aqui no estúdio aqui, meu esposo, você, o Wagner, eu acho que eu sou a única que não tem um testemunho igual ao de vocês. Eu sou nascida e criada no Evangelho, nunca saí da presença, né? O período que eu não saí da presença, eu saí de uma denominação, né? Saí da Assembleia, porque eu queria ir pra Nova Vida, não fiquei um mês e voltei. Mas em nenhum momento eu fiquei longe do Senhor. Né? Então, cada um tem as suas experiências, os seus momentos com Deus, e isso ficou batendo aqui na minha cabeça quando você falou assim, não, porque eu queria, né, um reconhecimento, mas porque eu não conhecia. Aí eu não conhecia, aí eu vi a passagem de Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem, né? Então, como que foi essa experiência de realmente ter um encontro com o Senhor? Eu vou falar de forma resumida, porque o testemunho é grande, eu tenho vários testemunhos, inclusive, que eu tenho origem numa família com a cultura católica, né? Então eu aprendi que era Cristo ali. Só que eu sempre tive medo, né, de ficar aí na igreja por causa das imagens. Aquilo me incomodava, eu não sabia explicar.
E com o tempo eu comecei a entender, porque minha mãe também tinha uma vizinha lá que era espírita, e ela tinha umas imagens. Eu não entendia por que das imagens, aquilo me dava um desconforto. Foi com aproximadamente uns 9, 10 anos, por aí, nessa faixa aí, minha mãe levou numa casa, umas pessoas muito simples e que estava tendo oração. E ali eu me senti acolhida e confortável. Aí, é porque eu estou olhando para a tela aqui, tá, gente? Eu estou olhando para a Letícia lá, não estou olhando para a Letícia aqui. Aí, ok, nisso se passaram muitos anos. Eu cheguei na igreja por causa de uma colega minha, que era bem pentecostal, não vou falar o nome, fiquei com raiva da denominação, fui para o mundo. E aí eu sou estressadinha, né? Eu sou uma crente meio sal grosso, mas eu sou gente boa, tá, gente? Eu tinha uma vida meio assim, né? Avoadinha. Eu era casada nessa época com o pai da minha filha. Casada assim, né? Morava junto. Eu tô fazendo um apanhado geral, tá? Em 2007 aconteceu um evento na minha vida. Desligaram a tela. Em 2007 aconteceu um evento na minha vida, eu tinha 26 anos quando isso aconteceu. Eu tive um mal-estar com uma pessoa que eu já estava andando no espiritismo há muitos anos, né? E essa pessoa era filha de santo, ela era amiga da família do meu ex-marido. Mas você tinha ciência de que você estava no espiritismo? Sim, ou sim. você estava enganada? Sim, não, eu tinha ciência do que era. Uhum. Entendeu? E eu tava lá, gente, quando você sai do caminho de Deus, fala que quando a casa tá vazia, né? O demônio que morava ali, ele volta a ver a casa vazia arrumada, ele vem com mais 7 piores do que ele. Isso aí. Então, você sai, é difícil de você voltar. Então, assim, eu acho que a presença do Senhor nunca saiu da minha vida. Porque eu tenho muito testemunho para contar. Mas vamos resumindo. Eu tive um desacerto com essa pessoa e ela ficou com muita raiva de mim por causa de uma outra amizade que ela não gostava e por acaso estava todo mundo dentro da minha casa. Aí eu tive um descontentamento lá com ela e aquilo me incomodou, porque eu não queria ter um problema com uma pessoa que era do santo e ainda mais uma pessoa que era amiga da madrinha do meu ex-marido. Aí eu falei, poxa, a filha dela também era minha amiga, foi lá falar comigo uma semana depois e pediu para eu ir na casa. Eu falei, eu não estou falando com a tua mãe. Aí ela falou assim, não, vamos lá, para de bobeira, vamos lá em casa. Eu falei, como é que eu vou na tua casa se tua mãe não está falando comigo, gente? Aí eu pensei assim, a oportunidade de pedir desculpa para ela, porque ela é uma senhora, eu era uma pessoa orgulhosa. E orgulho ainda, de vez em quando, fica lá sabe aquelas vozinhas? Sei. Então, aí eu pensei, não, vou aproveitar a oportunidade, vou lá, e vou pedir desculpa para ela. Ela morava numa casa no alto, e aí tinha uma escada. Quando eu apontei na escada, ela já me viu. Eu tenho certeza que a entidade dela falou para ela que eu estava lá, que ele era fofoqueiro. Aí ela, você aqui? Eu falei, pois é, eu vim com a sua filha, eu vou ajudar ela a resolver umas coisas, vim aproveitar para te pedir desculpa. Ela me olhou estranha, se ela tá bom. Estranho, né? Tá. Uma semana depois eu comecei a ficar muito doente, com tosse, cansada, não conseguia respirar direito, minha pressão altíssima. Eu fui umas 3, 4 vezes procurar atendimento pelo SUS, e aí 3 vezes pelo SUS. E aí, sua pressão, você está com falta de ar porque sua pressão está muito alta. Aí tá, né? Dava medicação e no dia seguinte estava eu de novo. Aí eu paguei uma clínica, isso lá em Belfort Roxo, tá, gente? Nessa época eu morava lá. Aí nisso que eu paguei lá, um médico que era um cardiologista que descobriu que eu estava com uma pneumonia nos 2 pulmões. Tinha só um risco assim, ó, em um dos pulmões, estava muito ruim. Eu estava falando como se eu fosse uma pessoa asmática, eu não conseguia respirar, não conseguia andar e falar. Estava muito ruim. Eu estou bem resumindo aqui, tá? Aconteceram umas coisas no meio do caminho. E aí ele falou para mim assim, eu não tenho raio-x aqui, vai bater um raio-x, fui lá pro corte 8, quem sabe, lote 15, corte 8, né, é um pouquinho distante, fui lá, apaguei a chapa e voltei, que ele pediu para eu voltar. E aí foi quando ele falou que eu estava com a pneumonia nos 2 pulmões e que eu precisava me internar. Eita! Eu vou só resumir, porque é longo mesmo, tá? Resumindo a história, eu fui parar no Saracuruna, o médico já ia me dar alta, achando que eu estava com crise de asma, e
na hora que a médica ia me liberar, porque eu tinha sido medicada, outra médica, eu perguntei se realmente ia me liberar, com aquela falta de ar terrível, que ele me deu um remédio que me causou uma alergia. Eita! Aí ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, porque eu estou vindo de uma clínica, isso com aquela dificuldade de respirar lentamente. E eu estou com pneumonia. Ela, quem te falou isso? A clínica aqui. Aí mostrei o que o médico escreveu e mostrei a chapa, ela mandou subir. Eu acho que o inimigo queria me derrubar naquele momento ali, porque quando eu subi, estavam todos os leitos ocupados e aí tinha um leito só, que tinha uma mulher que estava com tuberculose. E ela queria alta, abrigando todo mundo, aí tinha que assinar os negócios, ela brigando. E eu com aquela dificuldade, falei assim, mas não vai dar problema com pneumonia no leito com tuberculose. Não, a gente passa o álcool, até parece que é assim, né? Que álcool vai É, resolver. o álcool super poderoso. Eu só sei que eu entrei ali e fiquei, resumindo, eu tive uma parada cardiorrespiratória, botaram um dreno em mim, porque eu estava com água na pleura, e eu precisava ir para um lugar que pudesse ter uma assistência, porque deu ruim, gente, deu ruim. E aí começaram meus sonhos espirituais, tá? Eu fiquei em coma induzido, e eu fui parar no Hospital da Lagoa, que é difícil você conseguir ser internado lá se você não for paciente, mas Deus usou pessoas e eu consegui entrar lá direto para o CTI. O agir de Deus é lindo. Fiquei 60 dias no CTI, tá? Desenganada, porque eu já tinha roupa para ser enterrada. Estou resumindo. Aí fiquei 15 dias na enfermaria, me desceram, porque eu estava lúcida no CTI. Eu já estava até andando, não era para ficar no CTI, mas a médica estava tentando me segurar, porque o negócio era sério, eu estava desenganada. Entendeu? Você falou até em transplante de pulmão. E aí eu fui para a enfermaria, quando chegou lá embaixo, antes de chegar, tiraram os catéteres, não sei se vocês sabem, mas eram uns furinhos que dão aqui para entrar medicação, aquilo é uma coisa horrorosa, quem já fez sabe como é que é, aquilo dói. Aí deu que a bactéria, eu estava com uma super bactéria. Nossa, até Do a nada, bactéria olha só, dela é gente. poderosa. Eu estava com uma super bactéria que me deu uma pneumonia intersticial aguda, que é uma pneumonia que fez meu pulmão perder flexibilidade. Ele criou tipo umas raízes, assim, ele perdeu função. Eu tinha 30% do pulmão funcionando. Nossa. Aí eu precisava fazer um transplante, só que eu estava com infecção generalizada, então eu ia morrer de uma coisa ou de outra. E estava pegando um monte de bactéria, aquelas coisas todas. Aí, na hora que eles tiraram esse catéter, antes de me descer, depois de 60 dias, eles botaram na amostra do sangue que estava aqui e deu que eu estava com a superbactéria. Então, quando eu cheguei lá na enfermaria, que o meu objetivo era enfermaria, casa, enfermaria, casa, enfermaria, casa, e eu desci para a enfermaria, eu crente que eu estava abafando, né? Coitada. Achando que estava boa. Crente. Aí a médica falou assim, olha, testou positivo, a sua bactéria não morreu, a superbactéria não morreu. E você tem que ficar em observação e a coisa pode desandar. Aí eu fiquei os 15 piores dias da minha vida, foi ali. Porque quando eu estava no CT, eu sabia que era grave, eu não sabia que eu estava para morrer, né? Mas ali eu já sabia. E eu fiquei muito mal. E eu fiquei lá pedindo a Deus lá para me ajudar. E passados-se os 14 dias, que a amostra é de 7 dias, mas deixaram 10 dias a amostra lá, e a bactéria não desenvolveu. Foi quando eu abracei a médica, e a médica ficou olhando para minha cara sem entender muita coisa, né? Porque eles já estão acostumados com essas coisas. Não com a pessoa melhorar assim do nada. E aí eu fiquei feliz da vida, e toda hora alguém chegava em mim e falava assim, Deus tem um plano na sua vida, pessoas na rua. Você tem um chamado, você não sei o que, você é escolhida do Senhor. Aí eu falei com Deus assim, olha como é que o ser humano é. É abusado. Falei, Senhor, olha só, eu não sei se o Senhor realmente tem alguma coisa comigo, mas eu acho que sim, né? Porque eu estava desenganada. Mas eu vou pedir para o Senhor dar uma curtida na vida. Gente, ó, o abuso da E pessoa. eu volto. E eu volto. Mas deixa eu dar uma curtida. Só que esse negócio de curtida me causou muito transtorno, né? Porque eu acabei fazendo vínculos e dando legalidade ao inimigo para fazer arruaça na minha vida, e eu no espiritismo. E aí eu senti uma luta de alma muito grande, né? Tipo assim, que eu realmente tinha que ter um encontro com Deus, assim, ter um acesso a Deus, mas eu não conseguia sair daquilo. Então, por anos, eu fiquei orando do meu jeito, falando com Deus, Senhor, se não é para eu estar nesse lugar, então o Senhor me tira, porque eu sozinha não consigo. Eu não vou conseguir, eu não tenho força para isso. Eu não sei por que eu não consigo. Hoje eu entendo por que eu não conseguia. E aí que vem o testemunho mesmo. Passados uns anos, eu estava frequentando um terreiro ali
em Rio das Ostras, qual é o nome? Nova Cidade? Eu sou péssima para essas coisas. Onde a Rio gente foi das pegar Ostras. aquelas louças. Nova Cidade ali, né? Ali tem um centro. Ai, Santa Catarina. Santa Catarina é onde, meu filho? Cidade Praiana. Isso. Olha eu confundindo os bairros aqui. Foi ali, tem um centro ali muito famoso, estava frequentando lá, levei uma colega, levei o gerente que trabalhava comigo na época. Ainda levando o povo junto. Uma Todo semana, mundo mas no mau ele caminho. é do santo até hoje. Essa menina, depois ela se converteu, voltou e parece que se converteu de novo. Estou tentando falar com ela, não estou conseguindo. O que acontece? Uma semana antes, eu fui lá. Vou explicar para vocês entenderem. Eu fui no terreiro, porque eu estava num trabalho onde eu já tinha feito uma prova para virar gerente de setor, tinha passado, sofri um acidente de trabalho, assim, né? Um acidente. Eu fiquei com a unha encravada, não podia usar bota, piorou meu pé, eu fiquei pelo INSS. Aí eu estava com um problema de relacionamento na época, estava tudo muito ruim. Eu estava ganhando bem, mas assim, eu não estava vendo como crescer. Falei, eu vou lá falar com o povo, né, para ver o que eu resolvo da minha vida. E aí, quando eu estou lá, a entidade lá da casa desceu, foi me dar consulta, aí falou assim, você quer saber porque sua vida tá essa porcaria, né? Eu falei, sim. Eu sempre muito curiosa, era muito mística, né? Aí ela falou assim, é porque você não toma vergonha na sua cara e não se posiciona, porque a entidade que você carrega, ela quer trabalhar com você. Eu tinha dado legalidade para a entidade, porque eu já tinha uma imagem, estava lá em Belfort Roxo, eu assentava comida, essas coisas. Então, assim, eu não incorporava, não tinha cabeça raspada, mas ela tinha total liberdade comigo. Aí eu falei assim, né? Olha só, eu pensando, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu pensando, sem falar nada. Falei assim, é mesmo, né? Eu estou há tantos anos nessa situação, eu podia tomar um posicionamento mais firme. E aí, quando eu ia falar, ela falou assim, se você quiser, eu faço ela descer aqui agora e você começa a trabalhar. Aí eu pensei assim, acho que eu vou aceitar. Quando eu falei, tá, eu ia falar, tá bom. Aí quando eu falei, tá, aí veio uma outra voz muito forte na minha mente e falou assim, não faça nada que você vai se arrepender depois. Aí eu, tá bom, vamos fazer o seguinte, me dá uma semana que vem a festa da cigana, nunca tinha ido, eu era doida para ir. Falei, eu te dou uma resposta, pode ser? Ela pode, aí eu fiz lá o que ela mandou, os trabalhos lá que ela mandou, passou uma semana, fui para a festa, eu cheio de fogo nas ventoinhas para ir para a festa, né? Cheguei na festa, aquele monte de gente, o terreiro grande, né? E aí começou a baixar as entidades lá, e se você ficasse lá dançando, a entidade baixava por meio do terreiro e você incorporava. Eu falei, eu não sou trouxa. Eu pensando. Então eu lá dançando, porque eu não consigo ficar parada. E as entidades começavam a olhar para minha cara e eu disfarçava, né? E nisso ficou até terminar. Assim, né? Aquele momento deles ali. E aí liberaram eles para andarem pelo salão. Aí falaram assim, vocês podem falar com as entidades, mas hoje não é dia de consulta, só conversa. E acabou. Era finalzinho mesmo. Aí eu falei, até parece, né? Eu vou lá pedir logo uma consulta. Tô aqui fazendo o quê? Aí eu cheguei em uma entidade, falei assim, oi, tudo bem? Ela, oi, minha querida, tudo bem? Me abraçou, fala o que você precisa. Ela mesma incitava a gente a pedir, olha só. Aí eu falei assim, eu queria te pedir uma ajuda para eu melhorar no meu trabalho e tal. Aí ela começou a me ensinar a fazer uma simpatia lá, e de repente eu senti uma tristeza de alma, uma coisa que eu não tinha sentido até então. Do nada. Eu estava muito bem, obrigada, e de repente eu me senti muito mal, e aí eu pensei assim, gente, o que é isso? Que troço estranho é esse que eu estou sentindo? E eu senti dentro de mim uma voz falando, dentro de mim como se eu fosse uma caixinha de som, sabe? Você chega a sentir tremendo, assim. Mentira. Oh. E aquilo começou a me dar um ranço, uma coisa esquisita, eu já queria sair de perto dela, ela não parava de falar. E como é que eu vou falar assim, minha senhora, cala a boca? Não dá para falar isso, né, gente? Eu com medo de tomar os cascudos lá do espírito. Aí e eu já não conseguia prestar atenção no que ela falava.
E aí ela falou assim, você quer anotar? Eu falei, não, muito obrigada pela ajuda. Eu saí de perto dela achando que ela era o problema. Fui para outra, fiz a mesma coisa. Isso que a outra tá falando, senti a mesma coisa, a mesma tristeza de alma. Santo, e aquele negócio falando, incomodando. é mentira. Aí eu falei, meu Deus, de novo. Aquilo me incomodou, ela terminou de falar, eu agradeci, saí. Nisso eu saí, sentei numa cadeira dessas, tipo de bar, e fiquei olhando para o céu, isso já era quase meia-noite. Tá até uma noite estrelada nesse dia. E eu fiquei me questionando, o que é isso que eu estou sentindo? Que sensação horrível é essa? Essa coisa estranha. Gente, do nada, assim, mas que de repente, eu escutei uma voz que invadiu todo aquele ambiente ali. Um terreiro, tá? Isso que Deus é onipresente. Eu senti uma voz invadindo aquele lugar, como se fosse de um trovão, falando assim, muito alto. Nossa, eu temi naquela hora. Sai daí agora, que não é o seu lugar. Aí eu tomei aquele susto, assim. Nossa, me arrepiei todinho torta, aqui. assim, na cadeira, o quê? Sangue de Jesus tem poder. Aí falou de novo, sai daí agora, que aí não é o seu lugar. Eu fiquei assim, estatelada, assim, eu falei, gente... Todo o tempo que ele tinha te dado, acabou. Você Acabou. queria, rua, chega. Acaba com isso. Aí a menina que veio comigo passou na minha frente, vou me trocar. Eu não consegui olhar para ela. Eu estava chocada com aquilo. Aí ela entrou no banheiro. Começou a me dar um circuito, um negócio que eu não conseguia mais ficar ali. Aí eu fui bater na porta do banheiro. Fulana, começou a formar uma fila na porta do banheiro. Eu, fulana, vambora. Fulana, ela, calma aí que eu tô me trocando. Eu, fulana, vambora. Pelo amor de Deus. Eu já tava socando a porta, o pessoal olhando pra minha casa sem entender nada. Aí você falou, pelo amor de Deus, dentro do terreno. Pelo amor de Deus, vambora. Eu tenho que trabalhar amanhã. Vambora. E ela tava com uma blusa branca e uma saia branca. Aí ela só tinha botado a bermuda. Ela, que é, garota? Tá ficando doida? Eu falei, vambora. Puxei ela pela mão, saí carregando ela pra fora. A nossa bolsa tá lá dentro. Eu já ia embora sem bolsa. Eu não estava aguentando ficar ali. Aí ela falou assim, vamos lá pegar. Eu assim, que nem criança. Sabe que criança quando tá dando... Faz pirraça, faz birra, mas já eu tava não quero assim, mais. Eu tava agoniada. Eu falei, meu Deus, vambora. E ela falando com o pessoal, fulano e tal. E eu assim nela, vambora. E ela, calma, garota. Eu falei, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu tava em desespero. Eu falo isso rindo, mas foi desesperador, porque o Espírito Santo estava me incomodando de sair dali, não era mais para eu estar ali. E aí, quando a gente saiu daquele terreiro, foi para a rua, me deu uma sensação de alívio. De alívio, né? Ela, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu só estou preocupada com o trabalho amanhã. Eu não sabia nem o que falar para ela. Como é que eu vou explicar um negócio desse? Aí ela, não, tal, eu vou te deixar ali no ponto. E aí, no caminho para ir para o ponto, eu fiquei questionando assim, ó. Tá, e agora? Eu faço o quê? É para ir para onde? Na mesma hora, o Senhor me trouxe à mente uma pessoa me chamando para ir numa igreja. Aí eu falei, tá bom, entendi. Estarei indo. E fui, mas não fui no mesmo dia, porque, assim, no dia seguinte eu falei que ia, levei minha bolsa e eu tive um problema no trabalho que nem eu estava esperando. Levei uma suspensão de 3 dias, não sei nem porquê até hoje. Sério. Fiquei brava. Aí eu imaginei, isso é coisa do inimigo, para tirar o meu foco. Para impedir você de chegar lá. E eu fui, e desde então eu nunca mais saí, porque quando eu falei para Deus, me dá um tempo, quando eu entrar eu vou ficar, e de fato, isso deve ter sido o quê? Em 2012. Tem 12 De lá para anos. cá eu não saí mais da presença do Senhor, com todos os problemas, com todas as dificuldades de um cristão, né, que a gente sabe que não é um mar de rosas, né? Não. Porque o que faz, eu acho que o que faz hoje com que muitas pessoas que entrem na igreja acabem saindo é porque muitas pessoas andam pregando por aí que é só bênção, não é? É só vitória. Não vem que vai dar. Gente, a gente planta, né? Você plantou coisas na sua vida. E eu tenho certeza que depois que você aceitou o Senhor, você continuou colhendo o fruto das coisas que você plantou. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas entram para a presença e elas acham que a partir de hoje fez assim, como acender e apagar a luz e pronto. Tudo mudou. Mas e aquilo tudo que você plantou atrás? É preciso colher. E aí você passa um bom tempo colhendo o fruto da sua desobediência, daquilo que você viveu, até que você passe a colher o fruto do período de estar plantando com o Senhor. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e Wagner conversando. Tipo assim, até os homens de Deus, como Abraão, ele acabou fazendo...
a Sara não esperou o filho da promessa, acabou dando a serva dela para ter um filho com Abraão. E tem essa confusão até hoje, né? Sim. Dos povos. Também foi Davi. Davi teve lá um caso, né, de adultério com Betseba. E ele colheu isso com os próprios filhos. Então a gente tem que ter noção que assim, o Senhor perdoa a gente, mas as consequências vêm. Sim, com certeza. Bom, nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com a palavra. Trabalhamos com sublimação, personalizados e produtos de papelaria. Venha fazer seus pedidos conosco. Presenteie a pessoa que você ama. Siga nossas redes sociais. WhatsApp 22 99972 0186. Aqui na Ótica Inovense, seu óculos pode sair até de graça. Vem comigo que no caminho eu te explico. Promoção Raspou, Achou, Ganhou da Ótica Inovense. Você pode ganhar de 50 a 120 reais de desconto. É isso mesmo, ou 100%. Será que hoje é seu dia de sorte? Você já deu sua raspadinha hoje? Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Alô, amigos! Na Estilo Pet Rações e Acessórios, você encontra mistura de pássaros, medicamentos, material de limpeza de piscina e o que há de melhor em rações para o seu filho de 4 patas. As melhores marcas com um preço mega especial. Venha nos conhecer. Estamos próximo ao Condomínio Terra Mar ou ligue que levamos até você. 99985-2072. Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país. Voltamos! E vamos de palavra, né? E a gente estava falando, né, que o nosso tema é autoridade, quem é o responsável. E o que a palavra do Senhor tem a nos dizer a respeito disso, né? O próprio Deus, ele é a autoridade máxima e a fonte de toda a autoridade humana. Os cristãos são comandados e reconhecem a autoridade de Deus por trás das instituições governamentais humanas, sendo cidadãos submissos e respeitosos, né? E aí a gente vai ver, né, como ele é autoridade no testemunho de vida aqui, um pouquinho do testemunho da Priscila. A gente vai vendo a autoridade do Senhor, né? A hora que ele fala, chega, acabou, né? Sai daí, né? Então, ele é a autoridade suprema. Então, mesmo quando a autoridade humana, corrompida pelo pecado, é distorcida para propósitos malignos, Deus está trabalhando em conjunto através daquele poder para atingir seus propósitos perfeitos. Esse paradoxo nunca foi mais intensamente revelado do que quando Jesus
De pé diante de Pilatos, disse: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, né? Esse momento, né, de Jesus ali é lindo, né? Que ele fala assim: eu posso, né? Pilatos acha que tem poder e ele diz: se tu disser, eu posso resolver. Mas você só está aí no poder porque Deus permitiu, né? Porque até quando quem está governando sobre nós, ele é bom ou mal, né? É porque Deus permitiu, né? Porque ele tem todo o poder. E os propósitos das autoridades humanas que levaram à crucificação de Jesus foram maculados pelo mal. Ao mesmo tempo, o bem de Deus, propósito gracioso e amoroso de redenção, está sendo alcançado através daqueles poderes humanos, mesmo que eles não tivessem reconhecido Deus como a origem de sua autoridade. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, por que lutaram, por que brigaram, por que gritaram, queremos Barrabás, solte Barrabás. Se tivessem soltado Jesus ao invés de Barrabás, não teria se cumprido o plano de Deus, né? da humanidade. E se os planos dele não podem ser frustrados, só o que pode são os nossos. Então acontece, ainda que não seja da forma que a gente entende. Porque eu creio que os discípulos, a gente vê nas passagens, né, da Bíblia, quantos discípulos ficaram confusos com essa história. Porque Jesus morreu e aí eles dizem: ué, mas ele não era o que ia nos salvar? E aí a gente vê dois no caminho de Emaús, né, falando. Mas eles esqueceram que Jesus disse que ele ressuscitaria. Sim. Eles estavam esperando um Cristo que iria brigar com os romanos, né, que iria fazer guerra de sangue. E não foi para isso que Cristo veio. Né, ele veio para que nós pudéssemos ser alcançados. Para que hoje, né, eu, a Priscila, você estivéssemos aqui. Porque nós éramos gentios. Nós não somos, né, não foi para nós que ele veio. Mas pelas atitudes, por coisas que outros fizeram, nós podemos ser agraciados, né, por Deus. Então, todo poder e autoridade é tão somente de Deus e apenas ele pode usá-los para o bem maior, né, de seus filhos. Mesmo quando não podemos enxergar o começo ou o fim do plano de Deus, temos que confiar nele, sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas, inclusive dos acontecimentos das nossas próprias vidas. Então, assim, tudo, né, que a gente vive, todos os acontecimentos, tudo que você passou, né, lá, o princípio lá, né, da enfermidade, da doença, você ter passado pelo médico, os médicos terem dito que você estava desenganada. Tudo aquilo era um propósito para que você enxergasse lá na frente: poxa, como é que eu saí de lá? Como que de repente eu curei? Quem é esse que tem todo o poder? E mesmo de repente, depois de tudo isso, você ter falado: Senhor, então espera aí um pouquinho, deixa eu curtir. Ainda assim, você passou todo um tempo longe, mas você não viu. Todos aqueles, né, aquelas entidades não puderam fazer nada por você. Não pôde fazer por você algo como Deus tinha feito. Sim. Né? De te curar, de te restaurar. Poxa, o pulmão comprometido ao ponto que ficou. De repente, hoje você precisaria realmente ter passado por um transplante. E aí, não tem mais nada. Na verdade, eu tinha que ter passado. Só que eu não pude passar. Eu entraria na fila de prioridade devido ao caso e à gravidade, né? E aí eu não pude passar por causa da infecção generalizada. A médica, olha só o que a médica falou, a chefe do CTI do Hospital da Lagoa, falou para o meu tio. Meu tio chegou para ela, é um homem que tem fé também, e ele é uma pessoa que tem entendimento, é uma pessoa estudada, só que não é médico, né? Mas ele ficou se questionando se teria transplante de pulmão. Aí ele chegou para a médica, foi conversar com ela. Ele disse que nesse dia ele não conseguiu nem me visitar, porque ele não tinha força para me olhar naquele dia. Eu estava toda entubada, né, gente? Eu tenho marca de traqueostomia, né? Então foi bem complicado, bem complexo o processo. Aí ele falou assim, tem como fazer um transplante? Ela falou assim, olha, poderia ter, ela entraria na fila de prioridade, o caso dela é muito grave.
Porém, ela não tem só o problema no pulmão, ela está com infecção generalizada. Tendo infecção na unha, a gente não pode botar na fila do transplante. É como se você pegasse um órgão e jogasse ele bom na lixeira, porque você vai botar ele de novo na pessoa, ele vai Que tá todo colocar aquele órgão. infeccionado e vai Exato. estragar o Vai órgão. estragar, a mesma bactéria que estragou o outro ia estragar aquele órgão. Aí meu tio falou assim, que eu posso fazer por ela? Aí meu tio tem uma condição boa, né? Ela falou assim, não precisa se preocupar, porque tudo que ela precisa a gente já está fazendo. Inclusive teve até uma briga lá por causa de um antibiótico que não queriam me dar, né? O hospital não queria liberar. Aí ela falou assim, tudo que a gente pode fazer por ela, a gente está fazendo e a gente não vai abandonar ela. Aí ele, tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí ela falou assim para ele, o caso da Priscila é só um milagre. Se ela sobreviver, ela vai morar no hospital porque ela tem que ficar à base do respirador. Se ela sobreviver. Meu tio saiu de lá chocado, né? Imagina, né? Acabado. De uma notícia dessa. E a reunião da família da gente era falando a respeito de que falar com as crianças, que eu ia embora, né? Preparar as crianças porque tinha que vir, pintar túmulo e tudo mais. Mas Deus veio e fez tudo novo. Eu não precisei fazer Aleluia. transplante, meu pulmão tá perfeito, né? Eu vivo normal, respiro normal, não tenho nem a tráquea aberta, entendeu? Nem os médicos souberam entender e tem uma médica lá Que milagre não se explica, né? que assim, médico costuma ser muito racional, né? É. E lá dentro tinha uma médica que é amiga de uma outra tia minha, que estava indo lá me visitar, né? Ela não era da parte do CTI. Ela falou que em 2007 eu ganhei o troféu de milagre do Hospital da Lagoa, porque ninguém sabe explicar como é que eu saí de lá com vida. A verdade é essa. Eu agradeço Aí a Deus gente por pode isso. cantar aquele trechinho assim, ó. Ninguém explica Deus, Exatamente. ninguém explica. As coisas que o Senhor faz não tem explicação, né? Porque é sobrenatural. E aí o sobrenatural não se explica. A gente se preocupa muito com a morte física, né? Ninguém quer morrer. É. Verdade é essa. Ninguém quer morrer. Vou me encontrar com Jesus, mas daqui É verdade. vai bem pra frente. Eu Que falo isso. todo mundo quer ser arrebatado. Eu dizia, eu tinha muito medo da morte. Eu dizia, durante muitos anos, eu não vou morrer. Essa história de que todo mundo nasce, cresce, morre, mentira. Tem gente que nem nasce e já morre. Tem gente que não cresce e morre. Exatamente. E eu serei aquela que não morrerei. Eu serei arrebatada. Eu dizia muito isso. Hoje eu não tenho muita coisa com isso, não. Mas eu dizia muito isso, que eu não ia morrer. Um questionamento que me veio sempre à mente é isso. A gente tem muito medo da morte física, mas e a morte espiritual? Se eu morresse naquele momento, eu tive sonhos espirituais também, mas não vai dar para falar agora, isso pode ser em outro momento. A gente chama ela de novo, né, aqui para contar dos sonhos. O que acontece? Se eu morresse naquele momento, eu ia ter a morte eterna. Porque eu fui perturbada em todos os momentos. Mas em todos os momentos tinha um homem me dando provisão, me protegendo, sendo como um pai. Eu sentia um amor de pai naquele sonho. E os sonhos eram assim, era como se eu estivesse dormindo, acordando outro dia, e aquele homem vindo me ver, aquele homem me protegendo, aquele homem me dando suporte no sonho. Então eu entendo que era o próprio Senhor ali me consolando, me dando esperança, porque eu estava desesperada no próprio sonho. Que a gente está dormindo, né? No caso, eu estou em coma induzido, o cérebro da gente está funcionando. A gente escuta. Quando foram para fazer minha tráqueo, eu estava sonhando que os médicos estavam conversando, falando que ia fazer a tráqueo. E eu comecei, não, no sonho, não precisa, eu aguento, eu entubada, tá? Não, eu aguento. E aí, de repente, eu dormia no sonho e acordava respirando melhor, eu já estava com a tráqueo. Então, ou seja, eu estava escutando tudo que eles estavam falando. Quando eu acordei do coma induzido, eu estava amarrada na cama, né, cheio de gás. Eu falei, o que é isso? Eu muito louca por causa da medicação. Eu falei, o que é isso, gente? Toda amarrada. Aí a enfermeira veio falar para mim que eu estava batendo em todo mundo, né? Então, eu estava escutando as coisas e estava tendo uma reação, né, do jeito que dava. A pior coisa que tem é você não ter controle do seu próprio corpo ou da sua própria vida. E ali a gente fica sujeita a essas condições.
É o momento que você quer um colega para vir te ver, um amigo para vir te ver, uma palavra amiga. Tudo ali é muito acolhedor quando vem do próximo, né? E você sente muito isso quando você está numa situação de vulnerabilidade. Hoje as pessoas se preocupam, não vou morrer. As pessoas acham que porque são muito jovens, elas não vão morrer. Eu tinha 26 anos, gente. Tinha acabado de completar 26 anos e eu estava para morrer. Entendeu? Assim como eu tinha 26, tem gente que morre na barriga da mãe. É isso aí. Tem gente que é adolescente. O amigo da minha filha morreu porque estava envolvido com coisa errada. Então, assim, não é a idade que diz se você vai morrer agora ou depois. Mas como você está, assim, diante da presença do Senhor. Porque se você não estiver em Cristo, não é só a morte física, aleluia. é a morte espiritual. E essa a gente não tem como fugir. Então, é assim, o recado que eu deixo é: decida hoje conhecer a Cristo, Aleluia, se Senhor. entregar para Cristo, viver em Cristo, porque não há escolha melhor para a sua vida. A melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida física é buscar o Espírito Santo. Aquele vazio que você sente, que nada preenche, bebida não preenche, pó não preenche, prostituição não preenche. É a alegria genuína que a gente só encontra em Cristo. Esse vazio só é preenchido com a presença do Senhor. Só. Somente isso. Eu falo por propriedade, Experiência né? própria, Exatamente. né, Priscila? Aí, ó, eu lembrei que ele louvou assim, ó. Volta pra casa, volta pra igreja, abra o peito, a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem ressalva, esquece o passado, ele apagou, mas volta pra casa. Não é tempo mais de brincar. A gente vive num momento em que não dá mais tempo. Porque foi o que a Priscila falou, morrer aqui o material é o de menos. Mas e o espiritual? Se morrer agora, você acha que se você morrer agora, para onde você vai? Você tem certeza de para onde você vai? E se você tem certeza de para onde você vai, é para lá que mesmo que você quer ir? Então, se o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu, e se você morrer agora, não for para lá que você vai, então é a hora de se consertar. De repente, o que foi falado aqui hoje, que foi tudo direcionado pelo Espírito Santo, né? Porque eu não creio que nem que Priscila pensava em falar sobre isso hoje aqui, de repente é a oportunidade de você acordar. Eu não sei por que você parou aqui, eu não sei por que você está vendo, eu não sei por que você continuou assistindo, né? Mas Cristo tem um recado para você. Sai daí, porque não é teu lugar. Né? Volta para casa. Ah, mas eu nunca nem fui. Então venha receber Cristo como seu Salvador, né? Que você fique com essa palavra, né, nessa noite, né, que o Espírito Santo possa te alcançar e que ele tenha, né, feito algo diferente em você nesse momento que a gente passou aqui, que você tenha sentido, assim como a Priscila ouviu aquela voz, que você tenha ouvido a voz do Senhor aí, que essas palavras tenham soado diferente ao seu coração, porque eu senti aqui a presença do Espírito Santo, né, eu me arrepiei, né, com aquilo que foi falado, com o testemunho, então que você também, né, tenha sido tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Que você possa ter oportunidade. Não deixa para amanhã, porque o amanhã a gente não sabe. Mas hoje o Senhor está te dando, né, essa oportunidade. Aleluia. Para a gente estar finalizando, antes de eu estar fazendo a oração. Posso só fazer uma observação antes da gente acabar? Pode. Então, eu escutei uma pessoa uma vez falando que a gente tem que seguir a Cristo. E o foco realmente é Cristo. Que o que importa é o que Cristo fala na palavra, mas toda a palavra ela fala sobre homens, né, que seguiram a Deus, que acreditaram, confiaram em Deus, e esses homens, por serem de Deus, não é que eles eram santíssimos, eram pessoas perfeitas. Ninguém foi perfeito e ninguém é perfeito, né? Só Cristo. Então eu falei para a pessoa assim, poxa, então rasga a Bíblia, né? Porque se Deus deixou a Bíblia para a gente poder ter acesso à palavra e aprender, as pessoas, os homens da Bíblia, né, os profetas, os reis, são mais do que exemplos para a gente ver que a gente também é capaz de seguir a Cristo, que a gente erra sim, mas a gente pode se consertar, que nem foi o caso de Davi,
né? Ele pecou, ele errou e ele se arrependeu, e a gente pode fazer isso também, né? É só para deixar esse lembrete. Bom, eu quero agradecer a Priscila, né, por estar aqui, por ter atendido, né, ao meu convite de estar comigo aqui nessa noite, um programa só de mulheres, né, o Wagner ali quietinho hoje, né, o pastor hoje tá por ali também quietinho, só nos bastidores, e aí eu quero deixar aqui, né, um mimosinho pra Priscila, eu acho que Wagner vai gostar mais que Priscila, que Wagner, já tá de Wagner olho. anda numa tensão, né, com esse mimo do programa, Deixa eu que mostrar ele pra falou vocês. que ele vai começar a colecionar. Ó, eu nem tenho um ainda, daqui um dia eu vou fazer um pra mim, porque a gente nem tem. Ih, tá difícil de abrir, tá lacrada, 7 chaves, né? Adesivo aqui, ó, dá pra pedir pra comprar. Faz assim, ó, abre sem o adesivo, ó. Deus do céu. Sai pela lateral? Faz- Eu não queria era rasgar a embalagem. Não, rasga o adesivo, ué. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Né? lindo, obrigada, Nosso tá? pezinho pra marcar lá, depois você botar na sua casa, marcar que você também passou aqui, né, por esta mesa. Aleluia! E vamos de oração, né, para que a gente possa estar terminando, né, o nosso programa. Muito obrigada por você que nos assistiu até agora. E, como eu disse, curte, comenta, que nós estaremos respondendo. Como eu disse, esse programa não foi ao vivo, né? Esse programa foi gravado, mas nós estaremos respondendo vocês assim que a gente retornar das férias. Mas semana que vem a gente já estará aqui ao vivo novamente, tá bom? Então, fiquem com Deus. Amém. Senhor querido e maravilhoso, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento que o Senhor nos deu nessa noite para estarmos aqui, Senhor, ouvindo, Pai, o testemunho da Tua filha. Obrigada, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Pai, toma, Senhor, cada um dos nossos telespectadores, ó Pai. Senhor, nos seus lares, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai querido. Senhor, visita cada lar, meu Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Trabalhamos com sublimação, personalizados e produtos de papelaria. Venha fazer seus pedidos conosco. Presenteie a pessoa que você ama. Siga nossas redes sociais. WhatsApp 22 99972 0186. Aqui na Ótica e 90, seu óculos pode sair até de graça. Vem comigo que no caminho eu te explico. Promoção Raspou, Achou, Ganhou da Ótica Inovense. Você pode ganhar de 50 a 120 reais de desconto. É isso mesmo, ou 100%. Será que hoje é seu dia de sorte? Você já deu sua raspadinha hoje? Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Alô, amigos! Na Estilo Pet Rações e Acessórios, você encontra mistura de pássaros, medicamentos, material de limpeza de piscina e o que há de melhor em rações para o seu filho de 4 patas. As melhores marcas com um preço mega especial. Venha nos conhecer. Estamos próximo ao Condomínio Terra Mar. Ou ligue que levamos até você. 99985-2072. Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822.
Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país.